Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de português. Nessa oportunidade, nós vamos abrir a unidade número 2, que vai tratar sobre crônica. Então, tudo pronto, livro de português, caderno de português, lápis, borracha, estojo, tudo preparado para aquela aula abençoada. Então, apresentando para vocês a unidade número 2, que traz como tema crônica. Então, nesta unidade, você vai fazer algumas coisas muito importantes, como ler textos com entonação adequada e expressividade. Aliás, nós já começamos a fazer isso com o poema, que foi a unidade número 1. Vamos ler e interpretar uma crônica, vamos identificar os elementos da crônica, como personagem, tempo, espaço, enredo e o narrador. Vamos produzir crônica a partir de história em quadrinho. Vamos estudar concordância entre substantivo e artigo. Vamos estudar também adjetivos e locuções adjetivas. Vamos continuar estudando a tonicidade das palavras, sempre com aquela classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona, só que agora nós vamos ter as regras e vamos participar mais uma vez de atividades orais. E atenção para sexta-feira, hein? Quando nós teremos a nossa live entre educação geral, no caso a minha participação, junto com a biblioteca, professora Roseni Salles, e também sala de informática, professora Ana Lúcia, hein? Então vamos lá, a partir da página 40 começa o nosso estudo sobre crônica. Vamos lá então? Aqui então, seu livro aberto, tudo direitinho, para nós termos aí esse momento muito legal, tá? Que as pessoas estão num local fazendo as suas doações, não é? De livros. Você já ouviu em algum lugar, ou mesmo estudando no ano passado, a palavra crônica? Em que situação? Com qual significado? Conte para os colegas e ouça também o que eles têm a dizer. Esse é o primeiro questionamento que tem na abertura da unidade. Nesta cena, há um jornal e diversos livros. Você já leu crônicas em jornais e em livros? Já viu? Aqui estão mais outras perguntas. Geralmente os cronistas, eles são apresentados nos jornais, nas colunas, nos cadernos dos jornais. Mas também nós temos os cronistas, que são escritores de livros. Por isso que nós estamos tendo essa participação bem legal na abertura justamente da unidade número 2, páginas 40 e 41. Vamos lá? A abertura da página ficou para trás, que é justamente essa aqui, ó, piscando na tela para você. E vamos agora no para iniciar, lá em cima, ó, seta azul piscando. Vamos lá. Brincar de adivinhar pode ter assim um significado muito diferente, né? Então vamos lá. Brincar de adivinhar pode ser muito divertido, mas se alguém tiver de fazer um jogo de adivinhação para pedir algo a você porque esqueceu o nome daquilo que deseja, isso pode ficar complicado, hein? Então leia silenciosamente a crônica a seguir para descobrir o que aconteceu. Então aqui nós temos um para iniciar, voltado para o texto que será lido a partir de agora. Leitura já não é mais poema, agora a leitura é crônica. E o título do texto é Comunicação. Aí nós temos o texto, ele começa na página 42
e termina lá na página 43. Tudo bem? Então, vamos lá começar o texto Comunicação na página 42, tá? Título: Comunicação. Vou começar a leitura. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles. Pois não. Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa que conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de... Como é que se diz? De sulco, um sulco onde encaixa outra ponta. É pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fica... que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro... Ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. É pontudo. Numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro... Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta, eu posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor. Pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar. Nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim. Dobra e encaixa na ponta assim. Tem mais uma peça? Já vem montado? É inteiriço?
Tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente, mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, vem vindo, vem vindo, outra volta aí, clique, encaixa. Ah, tem clique, é elétrico. Não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena de televisão. Não, escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para que serve? Serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no suco e prende as duas partes de uma coisa. Certo, esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança aí. Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio assim, sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? Luiz Fernando Veríssimo, Amor Brasileiro, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1997, página 143 a 145. Bom, gente, essa foi a crônica do autor Luiz Fernando Veríssimo, chamada Comunicação, envolvendo um comprador, um cliente e um vendedor, onde o objeto que o comprador queria tinha nome, função, mas ele não lembrava o nome, e o vendedor se esforçando para que ele pudesse descrever o objeto e também lembrar o nome desse objeto. Aí nós temos no vocabulário, aqui ó, já está piscando aqui para você a palavra suco, tudo bem? E do outro lado nós temos inteiriço e alfinete de segurança. Tá legal? Então vamos ver. Tá aqui o nosso comprador e aqui está o nosso vendedor. Muito bem. Tudo explicadinho. E aqui Luiz Fernando Veríssimo, ó, muito bem. Legal, né? As informações bibliográficas. O texto ficou para trás, esta parte aqui. Vamos para a página de número 44. De imediato nós temos uma legenda falando sobre o escritor Luiz Fernando Veríssimo, com uma foto atualizada. Está aqui. Muito bem. O escritor Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bastante conhecido por suas crônicas, em geral humorísticas, Veríssimo é também jornalista, cartunista, tradutor, romancista e músico. Atualmente tem uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, na qual escreve artigos, comentários e crônicas. Legal, não é? Interpretação do texto, já que nós conhecemos o texto, conhecemos um pouco sobre o autor, agora vamos compreender o texto na nossa atividade oral e escrita. Número 1. Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? E aí, sim ou não? Eu, para ser sincero, só fui verificar lá no finalzinho mesmo da história. Até porque esses
alfinetes, não é, que fazem essa segurança de eu, particularmente, conheço o alfinete que a gente coloca a fralda na criança, desse modelo, não é? Aí ficou assim mais fácil para eu entender, mas confesso que eu só fui entender lá pelo final. Número 2, seta vermelha piscando. A crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e os colegas na abertura desta unidade. A palavra crônica, muitos colegas pelo menos disseram das crônicas de Nárnia, lá do filme, que entrava no guarda-roupa e entrava num outro mundo, né, um mundo de fantasia, de faz de conta, mas que revelava os sentimentos das pessoas que tinham na vida real, coisas assim. É a mesma coisa? Aí é com você. Vamos lá. Terceira questão, agora tem linha, agora você vai ter que escrever aqui no livro, tá bom? A crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? Bom, aí nós temos os personagens, já mencionei antes, e por favor, agora é sua vez de fazer a sua anotação neste traço. Tá legal? Muito bem. Falamos do comprador, falamos do vendedor, tá? Por favor, coloque os personagens. Número 4, seta azul piscando. Qual é o assunto dessa história? Muito bem. Se você quiser colocar que o assunto é que ele não lembrava do objeto que estava comprando e queira colocar o nome do objeto, não tem problema. Você, por favor, coloque aqui o assunto dessa história. Tá legal? Não esqueça de mencionar, fazer uma ligação com o título, já que é comunicação de que estamos falando. Número 5. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Em que lugar ou espaço estão os personagens? Primeiro quadrinho, em uma rua bem movimentada. Segundo quadrinho, em uma praça. Terceiro quadrinho, em uma estação de metrô. Quarto quadrinho, em uma loja. E agora, 1, 2, 3 ou 4? Primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho, quarto quadrinho. Legal, né? Vamos lá. Sexta questão, seta azul piscando lá em cima. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante, primeiro quadrinho, uma sequência de vários dias. Segundo quadrinho, a circunstância de uma conversa. Terceiro quadrinho, o pedido de um dia inteiro. Quarto e último quadrinho, o pedido de uma noite inteira. Em que momento isso acontece? Em vários dias, durante uma conversa, o dia inteiro, a noite inteira. Só tem uma resposta certa. Vamos lá, marque. Sétima questão, seta vermelha piscando. Releia o início da crônica. Vamos lá? Aqui, ó, nesse retângulo de borda vermelha piscando, releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Marque um X, olha só a bolinha vermelha piscando, marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contada por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história, como se falasse. Primeiro quadrinho com os personagens, segundo quadrinho consigo mesmo, terceiro quadrinho com o leitor da crônica, quarto quadrinho com outro narrador. E agora, qual é o que você vai marcar? No início da crônica, o início da crônica é contada por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse, com os personagens, consigo mesmo, com o leitor
ou com outro narrador? Aí agora é com você. Oitava questão, seta verde piscando. Em um momento da crônica, o comprador diz, bora ver o que ele diz? Retângulo de borda verde piscando. A palavra escapou por completo. Bolinha verde. O que significa a expressão destacada acima? Explique com suas palavras. Bom, nesse espaço que está aqui, você vai explicar o que significa a expressão escapou por completo. Tudo bem? Ele estava, digamos, com a palavra na ponta da língua, mas escapou por completo. Eu quero que você me diga o que é para você o significado da expressão escapou por completo. Nona questão, nesta seta da cor rosa piscando. Releia este trecho. Vamos lá. Aqui o retângulo de borda rosa já está piscando. Presta atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, olha só, bolinha aqui na cor rosa. Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? E agora? Como é que chama essa linguagem? Se ele estava dizendo assim, presta atenção nas minhas mãos. Aí você pode dizer que é uma linguagem gestual, você pode dizer que é uma mímica, você pode dizer que ele tentou se comunicar por meio de gestos, enfim, é com você. Não esqueça de colocar a sua resposta nesse espaço aqui que está piscando. Esse espaço adequado aqui, tá legal? Próxima página. A nona já ficou para trás. Tudo bem? Mais ou menos? Não, já ficou para trás. Eu sei que você é inteligente, você já está terminando já a sua atividade. Vamos lá. 10ª questão, seta verde lá em cima. Questão de número 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que, primeiro quadrinho, desista. Segundo quadrinho, aponte na prateleira. Terceiro quadrinho, mostre com as mãos. Quarto quadrinho, desenhe. E agora? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrinho? É com você. 11ª questão, seta na cor lilás. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Então, agora não é com suas palavras, você vai retirar do texto uma pergunta que o vendedor fez que facilitou as explicações sobre o objeto que o comprador queria comprar. E, por favor, anote a sua pergunta, na verdade, a pergunta, que o vendedor fez para que o comprador pudesse responder e ajudasse a desvendar esse verdadeiro mistério que era o alfinete de segurança. Vamos lá. 12ª questão. Uma conversa. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Converse sobre isso com os colegas. Mas, professor, eu não estou na escola. Quem são meus colegas? Papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, a titia, beijo no coração de todos eles que estão nos ajudando nos hábitos escolares, Muito obrigado por conta disso. E aí conversem sobre se houve ou não paciência por parte do vendedor em relação ao cliente, ao comprador. Linguagem e construção do texto. Muito bem. Linguagem e construção do texto. Ao responder às questões da seção compreensão do texto, você viu que há vários elementos na crônica. Isso. Vamos lembrar? Aí aqui está. Primeiro que crônica é uma narrativa, é uma história que está sendo contada. Legal, não é? Quem participa da crônica são os personagens, certo? O que acontece na crônica é
O enredo é a ação. Onde acontece é o espaço. Quem conta é o narrador. E quando a ação acontece, é o tempo. Muito bem. Então, você viu aí, nas setinhas animadas, de verde que uma crônica tem personagens, de azul que tem um enredo, de amarelo que tem um espaço, de rosa que tem um narrador e de marrom que tem um tempo. Muito bem. Esses elementos eles fazem parte da crônica, desta narrativa. Então vamos lá. Neste retângulo de borda vermelha, há mais um apontamento sobre isso. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma o enredo. Veja, aí nós temos, para desvendar, para dizer para você o que é esse enredo. Tem uma situação inicial, tem uma complicação, ou seja, um desequilíbrio, tem um clímax, ou um momento de mais tensão, onde as coisas vão passar a se resolver dentro do enredo, e o desfecho ou final da narrativa, no caso da crônica. Tudo isso que está escrito em linguagem e construção do texto, tudo isso que está aqui, que está piscando, tudo isso aqui, você vai copiar no seu caderno, bem embaixo do cabeçalho, tá legal? Lá no cabeçalho você vai colocar o assunto, que é crônica, e embaixo vai colocar linguagem e construção do texto, e vai copiar tudo isso que está aqui. Você vai fazer esse esquema, vai copiar isso que está no retângulo e vai fazer esse outro esquema aqui. Tudo bem? Eu tenho certeza que vai ficar um entendimento bem legal. Que tal? Vamos agora fixar essas partes do enredo: situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Vamos lá então? Próxima página, página de número 47. Lá em cima. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Estamos falando da crônica Comunicação, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, letra A. Situação inicial. Primeiro quadrinho. Duas pessoas se encontram na rua. Um comprador entra em uma loja. Um vendedor discute com o comprador. E agora? Primeiro, segundo ou terceiro quadrinho. Essa é a situação inicial. Letra B, seta azul piscando, complicação. Vamos ver qual é a complicação que vai desenrolar esse enredo. Primeiro quadrinho, o comprador quer comprar algo que a loja não tem. Segundo quadrinho, o vendedor não dá atenção ao comprador. Terceiro quadrinho, o comprador não consegue comunicar o que quer comprar. E agora, primeiro, segundo ou terceiro quadrinho? Letra C, seta marrom piscando, clímax. O ponto mais alto do enredo. Isso, o auge. Legal, não é? Quando as coisas têm aquela tensão e de repente vai começar a tudo se resolver dentro da crônica, dentro dessa narrativa. Clímax. Vamos lá. Primeiro quadrinho, o vendedor perde a paciência. Segundo quadrinho, o comprador quer chamar o gerente. Terceiro quadrinho, o comprador não sabe desenhar. Muito bem. Letra D.
seta na cor lilás. Desfecho, o final da crônica. Primeiro quadrinho, o vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. Segundo quadrinho, o comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor. Terceiro quadrinho, o comprador e o vendedor não se entendem. O que foi que aconteceu aí no desfecho, no final da crônica? Primeiro, segundo ou terceiro quadrinho? Muito bem, agora é com você. Bom, gente, chegamos ao final da página de número 47, na compreensão da crônica e agora nas partes que compõem o enredo, ou seja, a narrativa, a crônica, com situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham muita leveza na hora de fazer essa atividade, ou seja, que não encontrem dificuldade para poder realizar, façam o registro daquilo que eu pedi para vocês no caderno e depois que vocês estiverem fazendo atividade no livro, registrando no caderno, durante ou depois mesmo, bata aquela foto e mostre lá no nosso grupo do Zap, porque eu preciso também fazer a frequência de vocês. Tudo bem? Eu agradeço de coração a esse apoio que vocês estão dando, tanto os familiares como vocês, o carinho, a consideração comigo, as mensagens que mandam, eu fico muito feliz com isso. E quero continuar dizendo a vocês, vamos nos esforçar cada vez mais, não é? Para nós termos menos dificuldade. Já já nós estaremos na nossa escola, dentro de sala de aula, mas quanto menos dificuldades nós tivermos, melhor. Então vamos fazer a leitura do texto 1, 2, 3 vezes, ouça a leitura como eu fiz, com entonação, com expressividade, faça a sua também, e aí então vamos concluir esta parte do nosso estudo de uma maneira bem satisfatória. Tudo bem? Dicas de saúde: lave as mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel, use adequadamente a máscara, evite aglomerações, mas se não tiver jeito, se tiver que sair, coloque a máscara e pratique o distanciamento social. Por favor, dicas de saúde. Até a próxima então. Beijo no coração de todos. Tchau.